Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Aleluia, glória a Deus. Estamos de volta, estamos nessa noite para ministrar a palavra de Deus. Culto profético, culto da ação profética de Deus nas nossas vidas, na vida desse ministério, na vida daqueles que estão nos assistindo, onde quer que esteja. Que bom isso, que nós estamos conectados, estamos juntos. Que bom que nós podemos viver essa conexão, conectados e em conexão, né? E nós queremos compartilhar da palavra de Deus, mas antes eu quero orar, eu quero pedir que Deus, realmente o Espírito Santo, traga a direção para essa ministração, para aquilo que nós vamos ouvir, para aquilo que nós temos ansiado no nosso coração, e eu creio e tenho certeza de que o Senhor tem ouvido as nossas orações, né? Estamos nesses 150 dias de oração, muitos alvos de oração, a igreja toda se mobilizando, dias pares, dias ímpares, horários diferenciados, né? Tem sido um mover muito grande, a gente sabe disso. Alguns testemunhos já têm chegado, mas outros tantos, porque nós estamos somente no 11º dia, e tem muito para acontecer, porque Deus é dinâmico, Deus não para, Deus está conectado, assim como nós estamos conectados ao tempo todo com Ele. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Deus, por essa noite profética, ó Deus, pela Tua, ó Deus, ação, pela Tua graça, Pai, pela Tua misericórdia, Deus. Ó Papai, nós nos enchemos de gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda. Ó Deus, podemos descansar nos Teus braços, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos toma pelas mãos, ó Deus. O Senhor cuida das nossas vidas, cuida das nossas famílias, ó Pai. O Senhor cuida daqueles pelos quais nós temos intercedido, orado nesses dias, ó Pai. E que a Tua palavra nessa noite, Deus, seja esse bálsamo profético para as nossas vidas, para o nosso coração, ó Pai, para a nossa mente, para todo o nosso ser, ó Pai. Não de acordo com a nossa necessidade, com aquilo que talvez nós tenhamos buscando a Deus, mas que não seja alinhado contigo, ó Pai, mas aquilo que está no Teu coração, aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o melhor para nós como filhos e filhas, ó Pai, aquilo, Deus, que o Senhor já preparou, já desenhou, ó Pai, ó Deus, já moldou para as nossas vidas nessa noite, Pai. Ó Deus, nós Te pedimos que estejamos, ó Deus, com toda atenção à Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, ó Pai. Não, ó Deus, com as nossas habilidades, o nosso intelecto, mas o Teu Espírito no nosso espírito, ó Pai amado, para ouvirmos a Tua palavra, para recebermos a Tua palavra, Pai, para, ó Deus, estarmos descansando em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um dos textos dos evangelhos que está em Mateus e que está em Lucas é a oração do Pai Nosso, muito conhecido, todos já ouviram, já leram, né? E na minha versão, inclusive, né, em Mateus capítulo 6, está assim, a oração dominical, não a oração para ser feita no domingo, mas a oração do domínio, da soberania de Deus, da glória de Deus, Deus como o Rei soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Jesus ensina os seus discípulos a orar, Jesus nos ensina a orar, e eu creio que nessa noite nós podemos fazer uma leitura profética da oração do Pai Nosso. Sim, por que não? Um alcance profético, um alcance que nos joga para o hoje, para o agora, nos joga para o amanhã, para o futuro, para todos os dias, nos lança na eternidade do reino de Deus, nos lança nas coisas que o Senhor esquadrinha para as nossas vidas, que Ele desenha para as nossas vidas. Sim, é uma oração dinâmica, é uma oração do coração do Pai. E Jesus, no capítulo 6 de Mateus, né, como eu disse, nós podemos abrir as nossas Bíblias e ligar as nossas Bíblias através dos celulares, computadores, tablets, né? Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 15. Mateus 6, versículo 9. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens e suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aleluia. E quando eu leio o Pai Nosso, eu encontro os 3 P's. O Pai Nosso, o Pão Nosso e o Perdão Nosso. E quando nós falamos de um alcance profético, nós falamos de o Pai Nosso que nos dá descanso. O Pai Nosso que tira a nossa ansiedade. O Pai Nosso que tira o peso das nossas costas, que tira qualquer possibilidade de depressão, de volta ao passado e de que aquele passado se faz como peso ou se faz como algo que nós não podemos mais alcançar no presente ou no futuro e nos prende de certa forma. E quando nós fazemos essa leitura, nós podemos dizer que nos dias de hoje, amados, nós temos enfrentado, sim, muitas situações angustiantes, de ansiedade. Ansiedade remete-nos ao futuro, talvez ao dia de amanhã, aos próximos dias, ou ao próximo ano. Há muitos que têm brincado de que, se não houver a passagem de ano nas cidades, as festividades de 2020 para 2021, 2020 não vai acabar, né? Então vejam que nível de ansiedade que tem se vivido. Mas o Pai Nosso, Ele nos remete a descansarmos nele, nos remete a uma ação profética de que o amanhã é do Senhor, e que nós estamos nos braços do Senhor. E o primeiro P, do Pai Nosso, é o Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Isso diz a palavra. E quando nós falamos do Pai Nosso, nós falamos do Abba, como nós cantamos aqui, como nós adoramos aqui. E vejam que os cânticos remetem a essa conexão com a palavra, com toda a presença do Espírito Santo aqui nessa noite, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, ou no carro, onde você está nos assistindo agora. Nos remete a essa presença de Deus, do Pai, do Abba, do Paizinho, aquele que nos toma pelos braços, aquele que nos faz descansar nos braços dele. É como se o Senhor nos pegasse como bebezinhos e nos jogasse para cima, e nós, com toda a pureza de uma criança, com toda a singeleza de uma criança, pudéssemos dar aquelas gargalhadas e saber que o Pai está nos esperando. Por mais alto que Ele jogue, Ele está nos esperando e nos toma nos braços e nos abraça e cuida das nossas vidas. Ora, amados, como nós temos ouvido nesses dias a respeito de falta de diálogo entre as pessoas, a respeito de que verdades não podem mais ser ditas. E quando nós falamos de verdades, ou quando nós falamos da verdade bíblica, falamos de Cristo, nós vemos de que há uma certa discussão entre as pessoas, de que não tem suportado a verdade. As pessoas, especialmente nas redes sociais, elas não querem viver das verdades ou da verdade, mas elas querem dizer que o que elas dizem é uma opinião. E opinião pode variar de pessoa para pessoa, de situação para situação, né? Mas o confronto com a verdade é complicado, né? Então, cada um, talvez, através das suas opiniões, quer expressar a sua verdade. Agora, para nós, a verdade absoluta, soberana, é Cristo, é o Senhor, é o Pai, é o coração do Pai, é o Pai Nosso. Santificado é o seu nome, que venha o seu reino. O seu reino se faz presente, amados. Quando nós lemos e declaramos o Pai Nosso como o seu reino e como o seu nome santificado, nós declaramos uma ação profética que vem e que quebra todo e qualquer julgo de ansiedade, de mentira, de opiniões. Eu posso sim ter opiniões sobre vários assuntos,
mas eu também preciso respeitar as opiniões dos outros, mas a verdade absoluta que está em mim é Cristo. Isso não é possível abrir mão. Um dos versículos que mais tem se falado nesses dias e nos anos aí talvez é João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas muitas pessoas que têm dito esse versículo, talvez tenham dito numa perspectiva de que conhecereis a minha verdade, e ela vos libertará. Não é assim, amados, é a verdade do Senhor. Jesus declara isso, o Pai declara isso, e aqueles que podem descansar no Senhor, no reino de Deus, que fazem parte do reino de Deus, são aqueles que encaram essa verdade de uma forma verdadeira, de uma forma profunda, dizem essa verdade, vivem essa verdade. E se em meio a tantas opiniões nós vivemos essa verdade, por certo, nós vamos ser referencial para que as pessoas possam descansar no Senhor. E como eu disse, divergências de opiniões ou verdades relativas e tantos e tantos conflitos por conta disso têm trazido cansaço para as pessoas, tem trazido discussões. As pessoas têm estado com os temperamentos lá em cima, né? Eu trabalho com prestação de serviço e o que mais as pessoas têm se voltado para os prestadores de serviço é de xingar, dizer você é isso, você é aquilo, não faz isso, não faz aquilo, né? Nós chegamos a um ponto de que as pessoas querem atendimento instantâneo, querem atendimento na hora. E como não dizer da parte de Deus, ou o que essas pessoas talvez busquem em Deus? Um Deus que seja imediatista, que prontamente atenda aos caprichos humanos, quando na verdade Ele quer imprimir o caráter dEle nas nossas vidas, quando o que nós precisamos ter, de fato e de verdade, é Ele, e não bens, e não poderes, e não uma conta bancária invejável, e não riquezas, e não tantas coisas que, de fato, nos farão caminharmos nas nossas opiniões, nas nossas verdades, e aí vem os nossos medos, as nossas ansiedades, porque nós queremos manter todas essas coisas, e portanto nós nos lançamos nos braços do Pai, no coração do Pai, na ação profética do Pai, que cuida, que sustenta, que dá suporte para toda e qualquer dor que venha. E eu quero dizer, amados, de que para nós, filhos de Deus, filhas de Deus, não há o caos, não há o desajuste, mas há o alinhamento do Senhor para as nossas vidas, há o descanso, e há homens e mulheres que são portadores desse descanso. E dentro disso, a palavra em Romanos capítulo 8, versículo 15, fala sobre o Abba, sobre o Pai. Capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho querido, Paizinho amado, Paizinho do nosso coração, filhos por adoção, filhos do coração, filhos que são extremamente gratos pelo alcance de Deus. Se nós olharmos para as nossas vidas, nós vamos ver de onde que Deus nos tirou. Deus não nos tirou de casa bonitinhos, limpinhos, bem arrumados, cheios de bondade, de graça, de misericórdia, muito pelo contrário. E Ele vai e escolhe a cada um de nós. Este é meu filho amado, essa é a minha filha amada. E o reino dele se manifesta. E se manifesta todos os dias profeticamente. Nós somos alimentados todos os dias pela ação profética de Deus, como vozes de Deus, como aqueles que encontram o descanso na presença de Deus. Aleluia. O segundo P do Pai Nosso é o pão nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
Ora, amados, nós glorificamos ao Senhor porque hoje é mais um dia que nós podemos despertar, nos alimentar, trabalhar, nos vestirmos e estarmos agora cultuando a Ele. Ele cuida, Ele se manifesta, Ele é o pão nosso de cada dia. Vejam que no início, lá no mês de março, no meados de março, começou a pandemia, espalhou-se que as pessoas precisavam guardar alimentos, os alimentos iriam faltar. E houve uma correria aos supermercados e produtos alimentícios, produtos de higiene pessoal, produtos de higienização, de limpeza, e foi uma correria. E começou a faltar. O álcool em gel, eu só fui ter o álcool em gel acho que uns 2 meses depois. Não tinha lugar nenhum, não achava, o preço vai lá em cima, é uma coisa de louco. Mas assim, isso mostra claramente, eu não dependo de Deus, eu tenho que depender de mim, do que o meu dinheiro pode comprar, o que eu vou correr no supermercado, o que eu vou buscar, eu vou estocar lá. E agora eu estou seguro, porque tenho tantos litros de produtos de higiene, a despensa está cheia, e aí dá para passar quanto tempo for. Ora, se fosse assim, já tem quase 5 meses, 6 meses de tudo isso, os supermercados estão funcionando, está tudo bem, porque Deus cuida de todas as coisas, Deus cuida de nós. E que bom é viver o pão nosso de cada dia. Porque isso não gera ansiedade, não gera, nossa, mas o que eu vou comer lá no final de semana, o que vai ter no final de semana? Vai ter a presença de Deus, vai ter o alimento. Sim, Ele nos concede todas as coisas, Ele é o pão nosso. Ele é a provisão. E nos braços dele, nós podemos descansar daquilo que seja ansiedade. É claro que veio o desemprego, indústrias que fecharam, comércios que fecharam e começam a reabrir, o dinheiro não está circulando. É claro que isso gera todo um ambiente de circunstâncias, mas nós não nos movemos por essas circunstâncias. O alcance e o mover profético dos filhos de Deus nos mostra o pão nosso de cada dia. Nos mostra a ação de Deus dia após dia. E Ele cuidando das nossas vidas, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele é amoroso e porque Ele, de fato, é o nosso descanso verdadeiro. E quando na oração do Pai Nosso nós falamos do pão nosso, nós falamos de todas as coisas. Não aquilo que nós achamos que é necessário, ou aquilo que deva ser estoque, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor nos direciona. Hoje foi um dia em que o Senhor talvez nos levou para lugares diferentes, atividades diferentes, mas Ele conduziu todas as coisas. Ele esteve no controle de todas as coisas. E eu quero declarar se o cansaço tem tomado conta da sua vida, a incerteza no amanhã tem tomado conta da sua vida, de que o Pai Nosso vem com o pão nosso, vem com a provisão hoje, vem com a provisão amanhã, e assim continuamente. Eu quero declarar profeticamente de que esse cansaço passa, de que essa dor agora ela está passando, de que a tristeza, talvez pelo cansaço, está passando agora. Porque você, meu amado, minha amada, está se lançando nos braços dele, está reconhecendo que ele é o verdadeiro descanso, que ele é que tem todas as coisas, está no domínio de todas as coisas. E aí quando nós falamos de provisão de Deus e do pão nosso de cada dia, nós falamos do Salmo 23, também muito conhecido, mas que é sempre gostoso, sempre edificante e sempre poético quando nós lemos. Sempre palavras doces e palavras que nos trazem conforto. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Deus da provisão, o Senhor como pastor, como o Senhor do rebanho, que faz com que nada nos falte. E o Pai Nosso fala também do perdão. Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O Pai Nosso, o pão nosso e o perdão nosso, que é o Senhor. E se talvez estejamos carregando algum cansaço também, seja por alguma situação de conflito e de perdão nas nossas vidas. E que bom que o amor de Deus é aquele que perdoa o imperdoável. Porque tem situações humanas que nós falamos, olha, isso não tem perdão. Imagina que coisa tão absurda que não tem perdão. Mas o amor de Deus perdoa o imperdoável. O amor de Deus é elo, o amor de Deus liga, o amor de Deus conecta, o amor de Deus fala exatamente do alcance profético do perdão, o perdão que cura, o perdão que liberta, o perdão que traz o amor, que traz a essência de Deus, e Ele se apresenta dessa forma. E quando Jesus fala, olha, vocês vão orar, falando com o Pai Nosso, que é o pão nosso e que é o perdão nosso. É simples, mas ao mesmo tempo é de uma profundidade, é de algo que nós vamos carregar para sempre nas nossas vidas. É algo que traz a simplicidade do Senhor, mas ao mesmo tempo traz essa profundidade, esse alcance profético, de que nós podemos expressar o Pai Nosso, o reino de Deus, o nome santificado, o pão, a provisão, o dia a dia de Deus cuidando, e nós podemos expressar o perdão, amados. Porque numa sociedade que tem se movido por essa ganância, por essa ansiedade do amanhã, tem se movido pelas opiniões e por dizer que a verdade de cada um seria a verdade absoluta, é Deus que vai mover e que vai curar essa sociedade, que se manifesta nas redes sociais, que se batem, se brigam, né? Mas nós sabemos do proveito das redes sociais, de tudo isso, claro, nós estamos até transmitindo através das redes sociais aqui, sim, mas a verdade absoluta, a verdade verdadeira, não opiniões, não um grupo que se expressa, que pensa de uma determinada forma e joga corrente de pensamentos, mas é a verdade bíblica, é a verdade de Deus, é o alcance profético do Senhor. E por isso nós declaramos uma noite profética, uma noite que há a manifestação do perdão que cura, que restaura, que traz homens e mulheres livres, sim, para alçar voos sob o comando da voz do Senhor. A voz dos braços de descanso, dos braços de amor. E quando nós falamos de perdão, nós falamos de um salmo também, que eu gosto demais, não é o Salmo 51 de Davi, mas é o Salmo 32, que também fala sobre perdão, que é um texto maravilhoso, não somente com a linguagem dos salmos, a linguagem poética, mas a linguagem profunda do coração, um coração profético de Davi que se expressa por sermos bem-aventurados ao recebermos o perdão. E estamos aqui porque recebemos o perdão de Deus. E estamos aqui também para sermos os agentes do perdão, da restauração, da libertação. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a minha mão pesava dia e noite sobre mim. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instituir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Glória a Deus. O perdão nosso. E dessa forma, essa leitura, nessa noite, da oração do domínio de Deus, da oração que Jesus nos ensina, ela expressa esse alcance do nosso dia a dia, do hoje, mas do amanhã, do profético, do alcance que Deus tem trazido constantemente para nós, amados. E nós reconhecemos que Deus não nos desampara. Que bom, que maravilhoso, que profundo é nós sabemos que estamos nos braços dEle. E que nos braços dele, amados, nós temos o verdadeiro descanso. Nós podemos ter o nosso descanso físico e despertarmos todas as manhãs. Sim. E quando nós despertamos para o novo dia que vem. E nós sabemos que o novo dia, o amanhã, é do Senhor. Escrito, desenhado, traçado, né? Nós podemos tracejar linhas, né? Mas o Senhor vem e contorna os nossos caminhos, os nossos passos, porque Ele é o Pai nosso, Ele é o pão nosso, Ele é o perdão nosso, porque Ele cuida, porque o perdão é algo de Deus, o amor de Deus perdoa o imperdoável. O amor de Deus restaura todas as coisas. O amor de Deus traz o novo. E nós queremos viver esse dia, o pão nosso de cada dia, o dia de hoje, o dia de amanhã, nos braços dele. O descanso, amados. E Deus realmente ministrou nesses dias ao meu coração sobre isso. Sobre pessoas cansadas. Não somente um cansaço físico, mas um cansaço das emoções, das incertezas que tem levado às tristezas, até mesmo de pessoas se sentindo fracassadas. Mas o mundo se move pela constante ação de Deus, não por um calendário, não pelo Cronos, não pelo, como nós dissemos, mas quando que vai terminar o 2020, quando que vem 2021 ou os próximos anos, quando que voltam as aulas, quando que faz isso, quando que faz aquilo. Porque quando nós descansamos no Senhor, Ele faz o nosso calendário. Os dias podem passar muito rápido, podem passar devagar, mas Ele cuida de cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada ajuste do nosso dia. Cuida da nossa agenda, dos nossos afazeres, cuida do nosso lar, do nosso trabalho, que temos ou que não temos e que virá. Sim, ou daquilo que Ele tem trazido como futuros empreendimentos, empreendedores, tantas coisas que Deus tem movido.
tem cuidado. Tudo isso é cuidado de Deus, amados. Tudo isso é a mão de Deus sobre as nossas vidas. E nesse despertar, de sábado para domingo, no domingo eu despertei pela manhã, e acordei exatamente com Deus me falando isso, de que o descanso estava nos braços dele, no colo do Senhor. E hoje, recebendo o convite para estarmos aqui, para ministrarmos a palavra de Deus, trabalhei a tarde toda, e buscando a direção de Deus, praticamente 1 hora antes de vir para cá. Mas Deus foi muito claro nesse sentido de falar dele como descanso, como o alcance profético desse descanso para as nossas vidas. E que ao amanhã, né, a cada amanhecer o sol vem, o sol brilha. E especialmente nesses dias temos tido aquele sol que brilha incessantemente, escaldantemente, né? Mas aí a gente vai para o Salmo 121, de dia não te molestará o sol. O sol não nos molesta, mas o sol traz a grandeza, a magnitude de Deus, e de que nós descansamos nele, de que nós nos lançamos nele. E só podemos assim realmente ter no coração nessa noite de ministrar sobre isso, sobre essa leitura profética do Pai Nosso, como uma oração, sim, como uma declaração ao Senhor, de amor, de dependência, de cuidado, de caminhar junto com Ele, de estar ao lado dEle, mas especialmente de que é nos lançarmos nos braços dEle, de que é uma conversa boa todos os dias, de que é o café da manhã com o Senhor, de que é cada passo, de andando, caminhando, correndo, de bicicleta, de moto, de carro, no coletivo com o Senhor, de que é o almoço com o Senhor, de que é o café da tarde com o Senhor, de que é o jantar com o Senhor, de que é o culto com o Senhor, de que é a presença constante do Senhor se manifestando, e de que somos filhos amados dele, Abba Pai, de que somos filhos e filhas do coração de Deus, por adoção, tendo o Senhor Jesus como o nosso mano mais velho. E quem tem irmão mais velho, né, não, sabe que o irmão mais velho cuida, protege, né, tudo sobra para o irmão mais velho, né, mas ele está sempre ali cuidando. Olha, o pai e a mãe falam, nós vamos sair, mas você vai cuidar dos seus irmãos. E assim é Jesus, cuidando. Assim é o Senhor se manifestando. E é uma noite em que nós nos lançamos nos braços dele. É uma noite em que nós já fomos ministrados, né, por esse cântico, em teus braços é o meu descanso, e que nós seremos ministrados novamente agora. E eu creio que nessa ministração e em cantarmos isso, como a nossa oração, como a nossa declaração profética nessa noite, o Senhor de fato está nos nossos lares, gerando esse descanso, gerando a presença dEle. Famílias que vão declarar, olha, o que nós temos? Nós temos a nós aqui, nós temos o nosso lar, nós fazemos parte de uma comunidade de fé, nós somos igreja. E como igreja, né, tem até uma música popular, mas assim que o cantor diz, tudo que nós tem é nós. Ele fala assim, tudo que nós tem é nós. Ora, será que isso não é igreja? Tudo que nós temos somos nós. Somos nós poucos que estamos aqui, mas nós que estamos conectados aí em casa, que estamos juntos, interagindo, recebendo a palavra de Deus, ou para você que talvez vai nos assistir amanhã ou depois, ou talvez daqui a um tempo ainda maior, mas juntos, tudo que nós temos somos nós, e tudo que esse nós tem é Deus, é a presença dEle, é o Pai Nosso.
É o pão nosso, é o perdão nosso. E que nós possamos mais uma vez sermos ministrados por esse cântico. E em reconhecer que nos braços do Senhor nós temos o descanso, amados. E não é esse descanso físico, de que nós podemos dormir bem ou podemos dormir mal, mas acordarmos e falarmos, vamos começar o dia, eu vou dar uma descansada, talvez depois do almoço, tal. Isso pode descansar o físico, mas talvez a mente, a cabeça vai estar lá, dando 1000 voltas, e preocupações, e tantas coisas que temos que fazer, e agir, e decidir, e cuidar. Mas é o descanso pleno. É o descanso que realmente tira uma mente cansada, um coração cansado, um peso nas costas. Algumas pessoas esses dias têm compartilhado muitas dores na coluna, mas isso, amados, é cansaço. Cansaço das circunstâncias, mas nós lançamos toda e qualquer circunstância profeticamente diante do Senhor. Não há circunstância que nos traga mais cansaço, amados. Não há circunstância que traga sofrimento, dor, e muitas vezes dor física. Mas há um descanso que cura, há um descanso que restaura, há um descanso que liberta, que é o descanso dos braços do Senhor, das mãos do Senhor, da presença constante dEle. O Pai nosso, o pão nosso, o perdão nosso, o descanso profético que nós declaramos nessa noite, o descanso do Senhor. A palavra do Senhor, as palavras ditas por Jesus, a oração que Jesus nos ensinou a orar, e ao entrarmos em secreto no nosso quarto, estarmos no secreto com o Pai, nós orarmos, e nós declararmos da santidade dEle, do reino dEle, do pão que exclui qualquer circunstância que traz cansaço, mas declaramos o descanso na presença dEle. Aleluia. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.